Parece que o mundo vivia em sonho até despertar para o pesadelo. Aylan Kurdi, 3 anos. Faltava maturidade e entendimento para o menino sírio que fugia de casa, mas ele se tornou um gigante ao escancarar as lentes do mundo, uma cruel realidade. Qual o valor de uma vida? Até onde podem existir fronteiras? O barco onde ele estava com o pai, a mãe, o irmão e outros refugiados não resistiu à travessia. A chegada à Europa de imigrantes sírios, além de afegãos, eritreus e nigerianos, aponta para a gravidade de uma guerra que, apesar de já completar 4 anos, vem sendo intensificada pelas ações terroristas do Estado Islâmico. Ao todo, mais de 230 mil pessoas já morreram e 11 milhões e meio deixaram suas casas. Se a gente no Brasil, por momentos, não se entende bem representado, esses países é mais complexo a questão, porque viveram por muitos períodos governos ditatoriais. São grupos, são minorias que acabam se tornando maiorias, mas que buscam representatividade. E aí buscando o quê? Formas de expressões que até então não se tinha nesses continentes. O Alto Vale também vê o número de imigrantes crescer, principalmente de haitianos e senegaleses. A porta de entrada é o Acre, que registrou em 4 anos a chegada de quase 40 mil pessoas. Muitos, como Jordani, deixaram a família para trás. Por causa do terremoto que atingiu Haiti em janeiro de 2010, como as coisas estão piorando cada dia mais. O Haiti, o desastre natural, talvez tenha sido o fator mais relevante nesses imigrantes que estão chegando aqui. Mas eles são sim imigrantes através dessa catástrofe natural e acredito, importante lembrar, que o Haiti, por ser o primeiro país da América que conseguiu uma independência, e essa independência é contra a França, então o Haiti também historicamente sempre ficou ao lado contra as grandes potências. Então hoje eles migram pela uma catástrofe natural, mas há um histórico de pobreza, há um histórico de descaso aos haitianos. Cerca de 400 trabalham neste frigorífico, que tem galpões em Rio do Sul e Presidente Getúlio. Em setembro de 2013, quando o Brasil estava em umas condições melhores, não tinha mão de obra. Então a gente optou em trazer haitianos, inicialmente trouxemos alguns, e depois daí virou uma corrente, um foi trazendo o outro, e hoje soubemos que em Rio do Sul, pelo que consta, tem mais de 1.800 haitianos, Dentre esses haitianos, os que se destacam vão ocupando cargos melhores dentro da empresa, Atualmente nós temos na empresa Getúlio um supervisor na sala de desossa, e temos aqui na matriz também um supervisor na sala de desossa. Jordani é um dos funcionários que também tem destaque. Trabalha no RH para facilitar o entendimento entre a empresa e os haitianos. Todos os haitianos, todos os imigrantes que vêm de um país estrangeiro sempre quiser voltar para visitar a família, depois vir para trabalhar. Com a nova realidade, a assistência social de Rio do Sul também teve que se adaptar. Porque quando eles vêm para a cidade de Rio do Sul, muitos já vêm com emprego garantido e a própria empresa ela se responsabiliza de trazer a documentação da imigração, o visto provisório e encaminha já a sua carteira de trabalho e seu CPF. Mas dali para frente, na continuação dessa questão do visto total, que é do visto definitivo, encaminhamento à carteira de identidade, que é a carteira de Registro Nacional de Imigração, a questão da carteira de motorista e também para a gente ter o acompanhamento na carteira de saúde. Isso nós vamos ter que começar a buscar, a Secretaria de Assistência Social, em parceria com a saúde, nós vamos ter que começar a buscar essas pessoas. Aonde estão? Quantas são? A alfabetização, como é que eles estão morando. Mas muito antes dos haitianos ou sírios, o mundo já registrou outros movimentos migratórios. A Europa, que hoje é o principal destino dos imigrantes, já teve um papel bem diferente. Ser a origem dos fugitivos de guerras ou pessoas em busca de uma vida melhor. E nem faz tanto tempo assim. Entre a metade do século XVIII até os anos 60, historiadores afirmam que até 60 milhões de pessoas possam ter deixado seus países. A gente sempre lembra das duas guerras, Ao final do século XIX e começo do século XX, o grande problema da Europa é as fronteiras não delimitadas, E aí uma possível desorganização do que era nação, do que era bandeira, do que era território, faz muitos a buscarem melhor qualidade de vida, buscar de fato uma vida em outros continentes. Por outro lado, países pouco ou nada desenvolvidos estavam no caminho oposto.
Com grandes áreas de mata no Brasil, o governo buscava preencher o vazio demográfico e, para isso, precisava atrair muitos imigrantes. É o caso do Dr. Blumenau, que em 1850, então já no final do século XIX, em parceria com o governo do Brasil, tem essas campanhas de fazer essa boa política e essa boa propaganda do Brasil, mas sempre na tentativa de povoar esse local que se entendia ser despovoado. Na verdade, o governo estava se protegendo. Quanto mais gente ocupando as terras, menos perigo de invasões. Ainda havia no início do século XX esse medo de perder essas terras para os nossos países, que até então tinham sido colônias espanholas, né? É um imaginário que se tem desde 1600, 1700. Povoar esses locais para, né, aqueles colonizadores aí do lado da América Espanhola não chegassem até esse ponto. Nestes 100 e poucos anos, muita coisa mudou. Se antigamente os imigrantes recebiam folhetos com propaganda sobre o país, hoje em dia a coisa é bem diferente. Basta um toque no celular, uma foto e com poucos toques a informação é mandada de forma instantânea para o outro lado do mundo. É a imigração na era da tecnologia. Segundo a ONU, aproximadamente 175 milhões de pessoas vivem fora do seu país de origem. Esta conta não inclui os descendentes. É como se na metade dos anos 2000, toda a população do Brasil tivesse trocado de país. O professor de História explica que o Homo migrantes existe há tanto tempo quanto o Homo sapiens, ou seja, faz parte da nossa história ir embora. Parece que a nossa gênese é isso, né? Nós, indiferente se estamos aqui hoje, já residimos aqui há algum tempo, mas a nossa gênese é migrante, né? Nossos pais foram, nossos avós foram, e a nossa tendência, se não imigrantes, mas sermos migrantes também.